E hoje é uma noite especial, quero dar uma boa noite especial às mulheres. As visitantes, sejam muito bem-vindas. Tem uma amiga de Campo Grande que está aqui, seja muito bem-vinda à nossa igreja. É uma honra estar aqui. Eu amo ser mulher. Eu amo a obra que o Senhor faz na minha vida, através da minha feminilidade. Quase que eu... E é uma honra falar para as mulheres. Não que esse culto e essa palavra seja só para as mulheres. Aos homens que estão aqui, aquele que tem ouvido, ouça a palavra do Senhor. E curiosamente, o dia 8 de março, ele se comemora o Dia Internacional da Mulher, porque é um dia que foi marcado por lutas. Foi marcado por lutas por direitos. Historicamente, essas lutas começaram nos Estados Unidos, Europa. As mulheres foram à rua, né, buscar direitos. Tem hora que é bom, tem hora que nem tanto, né? Mas glória a Deus por isso. Mas o que interessa ao Senhor é o que nós temos feito dessas conquistas. A princípio, elas lutaram por um movimento chamado Pão e Paz. Consequentemente, nos Estados Unidos, um tempo depois, a luta foi por justiça e igualdade. Mas nós somos mulheres cristãs. E para vocês, o que representa pão, paz, justiça e igualdade? Jesus. Nós temos esse Jesus. Quando a luta estava começando por direitos, com esses nomes, nós já tínhamos esse Jesus. E curiosamente, né, dando continuidade, eu poderia começar essa palavra por um versículo que Deus falou comigo. Mas antes dele falar comigo por um versículo, Deus falou comigo por uma teoria que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. Eu fiz direito há uns anos. E um dia eu estava aqui na igreja, num culto de domingo, ouvindo a palavra, e o Senhor falou assim ao meu coração: lembra da teoria dos frutos da árvore envenenada? Falei, nossa, o que tem essa teoria? Eu vou anotar. Comecei a anotar. Quando eu anotei, Deus soprou no meu coração assim, é uma ministração. Falei, meu Deus, isso aqui é uma ministração, mas eu vou falar sobre o quê? O Senhor falou assim, você vai naquele altar. E através da sua realidade, seja do direito, seja de onde você está, você vai falar do Senhor. E aí eu fui meditar na palavra de Deus e fui entender por que o Senhor falou comigo. E aí o convite chegou até mim para ministrar para as mulheres. E aí eu comecei a entender. Quando a gente fala de mulher, a gente começa a falar do direito, a gente começa a falar das lutas, igualdade, paz, justiça. É Jesus. O meu coração cristão não tem nada que eu ouça que não floresça Jesus. E aí a teoria dos frutos, para quem não conhece, a teoria dos frutos da árvore envenenada, ela diz assim: provas obtidas por meios ilícitos contaminam todas as provas derivadas delas, tornando-as inadmissíveis no processo. O que isso quer dizer no direito? Que o direito, a justiça, ele busca por verdade. Mas essa verdade, ela não pode ser obtida mediante qualquer forma. Se fosse assim, a gente torturava, né? O Estado torturava as pessoas para falar a verdade. Mas mediante tortura, a verdade não pode ser dita. Aliás, ela pode até ser dita, mas ela não será reconhecida. Porque a árvore que se diz ali, a pessoa que cometeu o delito, ela foi envenenada. Ela foi envenenada por um crime, por um outro ato ilícito. E aí esse ato ilícito vai gerar uma verdade, mas essa verdade vai estar envenenada. Então, a teoria dos frutos da árvore envenenada é que aquela árvore, se ela sofrer algo que não seja permitido pelo direito, os seus frutos serão todos envenenados e, portanto, não serão reconhecidos.
É por isso que o Estado faz isso, porque ele se protege de si mesmo. Porque se ele não fizer isso, os próprios agentes do Estado, os próprios agentes públicos, eles vão se utilizar do crime para saber da verdade a respeito de outro crime, vai virar um ciclo e o Estado vai ser culpado pelo crime que cometeu e vai ficar um ciclo sem fim. Então, esses frutos não são reconhecidos, eles estão envenenados, eles estão sujos, eles estão manchados. Não pode. Tortura psicológica, tortura física, não pode. É para isso que existe o devido processo legal. Porque aí a pessoa que cometeu o delito, ela tem os seus direitos. Quem foi ofendido também tem os seus direitos. E aí começa legalmente, estruturadamente, cada um no seu lugar a exercer o direito e obedecer o devido processo legal. Isso protege a pessoa dos seus direitos fundamentais, que são o direito à vida, o direito à dignidade, o direito à liberdade. Tudo isso está protegido nessa teoria. E é uma teoria que veio do direito norte-americano. Igual as movimentações do Dia da Mulher começaram lá nos Estados Unidos e Europa. E chegou até nós. Aí você me pergunta, tá bom, e aí, o que isso tem a ver com a nossa noite? Abra a tua palavra no livro de Mateus 7, versículo 16. E a palavra de Deus diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Aqui, Jesus começa a falar com a gente. Tudo que está no mundo está aqui na nossa palavra. Não é novidade para a gente. Aqui, Jesus começa, nessa passagem, ele fala dos falsos profetas, né? Para a gente se atentar não só ao que é dito, mas ao que é feito. São as nossas obras, são os nossos frutos. E quais são os nossos frutos que a palavra nos traz? Os frutos do Espírito. Eles nos traz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Então, a palavra nos leva a refletir sobre os frutos. Mas, em algum momento da nossa vida, nós, como essas árvores aqui, porque a palavra de Deus, ela é escrita em metáforas, né? Muitas vezes. Nós que representamos aqui essa árvore, em algum momento da nossa história, nós fomos feridos. Nós, mulheres, fomos feridas em algum momento, nas nossas raízes, na nossa existência, no começo da nossa vida. Em algum momento, nós sofremos alguma ferida. E aí, nós passamos a conhecer a palavra de Deus e começamos a buscar, né? Os nossos frutos, a exercer. Mas aí, na vida de alguém aqui, talvez, tenha uma ferida de rejeição. Aí você me pergunta, eu fui rejeitada. Sofri uma rejeição lá na minha gestação. Lá na gestação, às vezes, você sofreu uma rejeição. E aí, hoje, você se relaciona com as pessoas rejeitando-as. Você tem essa ferida tão latente, tão forte dentro de você. É um veneno tão poderoso que ele começa a envenenar os teus frutos. Aí você é aquela pessoa que, antes mesmo da pessoa
manifestar qualquer coisa, você já está rejeitando, você não quer, você não se aproxima. Porque você tem uma ferida de rejeição tão latente, tão forte, que o fruto do teu amor, que a tua amabilidade, ela está envenenada. E aqui o Senhor está dizendo, pelos teus frutos te conhecerei. E aí a gente não se dá conta o quanto essas feridas têm envenenado, o quanto essas dores têm envenenado a nossa alma, têm envenenado a nossa existência, têm envenenado as nossas relações, têm envenenado a nossa maternidade. A gente não se dá conta. E aí você passa a rejeitar e nem entende. Por que eu tenho dificuldade de abraçar meu filho? Por que eu tenho dificuldade de abraçar as pessoas? Talvez seja uma ferida na tua raiz, seja uma ferida na tua alma. Talvez seja algo que você nem sabe. Mas o Senhor te trouxe essa noite aqui para trazer a existência, para trazer a tua consciência. Para você buscar essa resposta. Aí na tua raiz pode ter uma ferida de traição. Traição é uma dor na alma. É uma dor que, como diz assim, é só quem vive uma traição. Traição de um amigo, traição de um filho. O filho também trai, né, gente? Os filhos crescem e você se sente traído por um filho. Traição do marido, traição do namorado, traição de uma amiga. Tem como mensurar a dor de uma traição? Aí o que costuma ser dito após uma situação como essa? Nunca mais eu confio em ninguém. Nunca mais. Aí você perde a oportunidade, às vezes, de conhecer pessoas incríveis, abençoadas, de restaurar a tua vida, teu relacionamento, tua amizade, porque você foi traída em alguma etapa da sua vida. Aí o teu fruto da confiabilidade, o teu fruto da amabilidade, da fidelidade, passa a ficar envenenado. Você não consegue. Mas eu não consigo mais confiar em ninguém. Você não sabe o que eu passei, você não sabe como é ser traído, você não sabe a dor disso. E aí você pensa assim, você tem que saber o tamanho do Deus que pode todas as coisas, que pode restaurar as tuas feridas. Mas às vezes essa dor é tão latente. Ela toma conta de uma forma tão poderosa, que isso não vem. Não vem. Começa a ficar no teu modo automático. Eu não confio e pronto. Não confio em ninguém, não vou me casar de novo, não vou namorar de novo, não quero mais amiga, não quero mais ter amiga. Não recebo ninguém na minha casa, não recebo, porque um dia eu recebi fulano aqui na minha casa, eu recebi o povo da minha igreja. Eu já falei aqui de um testemunho. Quem lembra? Nunca mais eu quero subir e falar em igreja. Olha eu aqui. Não quero mais. Mágoa. Meus frutos começaram a ficar envenenados. Comecei a deixar de acreditar. Não. Isso é muito comum, não é? E aí a gente não percebe uma ferida. E essas feridas, às vezes a gente não reconhece. Eu não lembro quando foi que eu fui ferida, mas ela está lá. Mas o Senhor sabe. Às vezes, a nossa ferida, ela vem de um abuso físico. Muitas vezes, na nossa história, passa por alguns tipos de violência que cada um aqui vai saber da sua história. Pode ser uma violência doméstica, que a gente tem visto tanto, né, gente? Feminicídio, mulheres apanhando, crianças. E aí, às vezes, você passou por uma situação como essa. Eu conheço uma amiga que passou por uma situação em que ela apanhou de uma pessoa que deveria protegê-la. E ela carrega uma dor muito profunda desse momento. Ela fala para mim assim, eu não merecia aquilo. Provavelmente essa pessoa que fez isso tinha uma ferida também, que ele também não sabia.
E aí hoje, você como cristã, você tem que elevar o seu coração ao modo que você abomine da sua vida frases do tipo: ah, mas eu passei por isso e não morri. Não morreu e não vai matar ninguém por isso. Porque o Senhor vai trazer vida em abundância. Porque Ele quer reconhecer os teus frutos. Ele quer sarar as tuas feridas. Ele quer curar as tuas dores. Ele quer os teus frutos totalmente limpos, sem veneno algum. E você precisa reconhecê-los. Em algum momento da tua existência, você pode ter passado por um abuso psicológico, tortura psicológica, abuso sexual. Pesado isso. Pesado. Mas não tem como eu deixar de trazer um assunto que está tão em alta, que a gente tem visto. Não só mulheres, mas como meninas, crianças, meninos. E essa é mais uma ferida na alma. É uma ferida que pode alcançar consequências inimagináveis. Todas essas sequelas aqui, as poucas que eu levantei aqui, todas essas sequelas aqui. Quando a gente fala de um abuso sexual, de uma tortura psicológica, ela alcança todas. Todas. Vai trazer dificuldade no teu relacionamento. Vai trazer insegurança. Vai trazer medo. Vai trazer coisas que você nem sabe. Por que você está sentindo assim? Nossa, mas eu consigo, mas eu não sou capaz. Vai trazer esse sentimento, essa sensação de incapacidade. Porque a tua alma foi violada, o teu corpo foi violado. É uma ferida profunda na tua raiz. Isso vai envenenar, pode-se dizer, quase todos os teus frutos. Isso tem poder para envenenar todos os teus frutos. Mas o Senhor pode muito mais na tua vida. Ele pode limpar todas essas feridas. Porque a nossa busca é por isso. Para que nós sejamos árvores, frondosas, cheias. Temos feridas? Sim, nós teremos feridas. Mas nós seremos árvores curadas. Que vai falar mais alto, porque hoje nós falamos das mulheres, nossas mulheres conquistaram, tivemos direitos, mas nós seremos lembradas por mulheres que caminharam com Deus. Não somos mulheres perfeitas. Não somos mulheres sem feridas. Sim, nós somos feridas, mas nós vamos lembrar, nossa, aquela pessoa, ela passou por algo tão forte, mas ela é uma pessoa, assim, uma mulher tão cheia de Deus. Ela é uma mulher que busca, uma mulher que está buscando a cura, que está tentando. É assim que nós seremos lembradas. Não como a árvore envenenada, não como os frutos envenenados, não como os profetas que dizem que aquela ali, ela fala, mas quando você vai ver o que faz, não é nada daquilo que ela está falando. Não é nada daquilo, não é exemplo para nada. Mas está com a boca cheia. Nós temos que estar com o nosso coração cheio em Deus. Não com a nossa boca. A boca vai falar aquilo que o coração está cheio. A boca não vai falar mentiras. Então a gente vai encher o nosso coração cada vez mais da presença. E os nossos frutos vão sair naturalmente limpos. Vão sair naturalmente sadios. E aí o automático não vai ser a rejeição. O automático não vai ser as nossas relações envenenadas, os medos. O medo de viver um novo relacionamento. O medo no trabalho, por exemplo. Aquela sensação de que todo mundo é melhor do que eu. Rejeição. Você tem o seu lugar em Cristo em primeiro lugar. Quando você descobre o seu lugar em Cristo, quando você descobre o seu lugar
no coração dele, você reconstrói a sua identidade em Cristo. E aí, naturalmente, automaticamente, os seus frutos começam a fluir. A fluir Cristo. Talvez você tenha uma ferida de humilhação. Gente, é muito difícil ser humilhado. É muito difícil a gente ser desacreditada por alguma coisa. Eu tenho uma ferida que me traz muita insegurança. O fato de eu estar aqui agora falando a palavra de Deus é porque Deus me conhece. Ele sabe das minhas inseguranças. Ele sabe dos meus medos de estar aqui, de estar falando, de estar em público, assim, Deus sabe. E Ele tanto sabe, que antes da Ivone falar comigo sobre o culto das mulheres, quem falou comigo primeiro? Deus. Que Ele falou assim, aquela ali eu sei. Aquela ali, ela não vai subir fácil naquele altar, não. Fosse uma rodinha ali das mulheres, para a gente sentar, bater papo, não vi a hora passar. Fica batendo papo. Mas subir ali no altar, ela não vai. Ela não vai. O coração dela vai parar antes, ela não dá conta, não. Eu não comi hoje, gente. Ansiosa. Mas Deus me conhece tanto, que Ele falou assim, peraí, eu tenho que falar com ela primeiro, eu tenho que falar para ela assim, você vai. Então Ele falou comigo antes da Ivone. Quando ela veio falar, foi só uma confirmação no meu coração. E sabe o que é isso? Ferida. É uma ferida. É uma ferida na minha raiz. É uma ferida na minha história. Porque em algum momento na minha vida eu fui desacreditada. Em algum momento na minha vida eu ouvi assim, ela não, ela é burra. Eu sabia que eu não era burra. Eu sabia. Mas eu ouvi isso de uma pessoa que tem autoridade na minha vida. Uma pessoa que foi levantada, que deveria ter sido levantada na minha vida para dizer assim, você é capaz, você consegue. E eu sei que essa pessoa, o desejo dessa pessoa era que eu conseguisse. Mas ele tem uma ferida lá na raiz também, que não aprendeu. Também não aprendeu a falar. Palavras de afirmação, palavras de esperança. Eu acredito em você. Você tem exercido isso na sua vida? Você consegue dizer para as pessoas à sua volta, ou para si mesmo, você é capaz? Ou você repete, eu não dou conta, eu não dou conta. Eu repito, gente, muitas vezes, não dou conta, não consigo. Eu não vou conseguir. E com isso eu comecei a envenenar os meus frutos. Eu comecei a deixar a insegurança falar por mim. Quando tinha algo para falar assim, eu queria alguém para fazer alguma coisa que eu sabia que eu conseguia aquilo, eu jamais consegui dizer assim, mesmo eu tendo certeza que talvez que eu conseguiria, mas eu não me colocava. Por uma ferida. Uma ferida que eu entendi como uma humilhação. Glória a Deus que eu não passei a repetir essa. Glória a Deus por isso. Que eu digo às minhas filhas, vocês conseguem, sim, você é linda, você é capaz. Eu digo às pessoas que eu amo, as minhas amigas, não, você vai conseguir. Você vai. Mesmo que eu pense assim, se fosse, eu não conseguiria. Mas eu acredito, não, você vai conseguir, em Deus você consegue, e Deus vai me enchendo, e Deus vai me enchendo. E aí eu comecei a sentir uma segurança tão grande nele, tão forte, que eu falei assim, não, eu consigo. Então essa noite aqui eu enfrentei sim a minha insegurança. Mas Ele me encheu poderosamente. Ele me encheu de uma certeza de que eu estaria falando algo diretamente do coração dEle, que eu estou aqui. É como disse no louvor, que a Michelle cantou lindamente aqui. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Deus tem te chamado. Deus tem chamado a sua atenção. Feridas de injustiça. Começa a pensar assim, as injustiças que você já passou na vida.
É difícil superar, não é, gente? Quando você não tem, você não alcança ali, por exemplo, seu direito de defesa. Eu já passei por isso. Essa historinha é meio conhecida na minha vida. Eu não tinha como me defender, eu não tinha como falar. Mas glória a Deus, porque através dessa situação, eu comecei a dizer a Deus assim, é o Senhor que me justifica. É o Senhor quem me justifica. E muitas vezes, na vida de vocês, mulheres, principalmente nós, mulheres, nós sofreremos muitas injustiças. Muitas. E, infelizmente, nós estamos em um mundo ainda muito machista. E nós sofreremos muitas injustiças. E é aí que eu te desafio a manter o teu coração firmado na rocha, no Senhor. Porque Ele vai ministrar no teu coração e vai dizer assim, eu te justifico. Eu, na hora certa, eu estarei lá e vou te justificar. E você vai sentir isso tão forte dentro de você, que os teus frutos não serão envenenados. Que aí não vai gerar em você aquele desejo de vingança. É fácil esse desejo vir à tona, não é, gente? Aquele gostinho de sabor de mel, né? Aquele sabor de mel. Vem aquele gostinho assim de fulana tá passando por isso. Gente, misericórdia, misericórdia. Quando a gente tá na presença, a gente foca tanto no que Deus tem pra gente. Quando a gente está no lugar certo, que Deus nos colocou, que Deus levantou, a gente foca tanto na gente e no Senhor, que é naturalmente a gente para com essas coisas. A gente para de pensar na vingança do outro, o que o outro merece ou deixa de merecer, porque ele te fez mal, porque foi injusto, porque o mundo foi injusto. Você acredita tanto na justiça de Deus, de que Ele na hora certa vai te levantar, que na hora certa vai ser feita a justiça. A gente acredita tanto que a gente para de sofrer. É natural. E quando a gente não vive essa presença, quando a gente não se coloca no lugar, na presença de Deus, começa a ficar no automático o contrário. Fulano vai ver. A hora que Deus pesa a mão. Deus não pesa a mão, gente. Não é assim que as coisas acontecem. Deus pesa o nosso coração. Ele nos leva a coisas muito maiores. Em algum momento também nós podemos ter sofrido feridas de morte. Eu sou mulher, eu sou mãe, e eu adoraria, eu sei que eu não tenho controle sobre isso, mas eu adoraria não experimentar a dor da perda de um filho, por exemplo. Glória a Deus que eu não experimentei. Mas muitas mulheres experimentaram. E é muito difícil lidar com isso. Pode ter sido um aborto, pode ter sido depois, mas experimentar o luto da perda de um filho. Ou muitas mulheres experimentaram a dor da orfandade. Eu tenho uma pessoa aqui presente hoje, uma amiga que eu apresentei para vocês. E eu vivi junto com ela, não o acontecimento, mas quando eu a conheci, eu conheci a história dela e ela experimentou 7, 8 anos de idade, a dor da orfandade. E foi muito doloroso, porque quando eu a conheci, quando ela se apresentou a mim, ela não falava quem era ela, quem eu sou, ela não falava dela. Ela falava dos frutos envenenados. Ela falava da insegurança dela. Ela falava do medo. Ela falava da injustiça que ela sofreu. Ela falava das dores, da confiança que ela não tinha em mais ninguém, do abandono. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ela se tornou órfã,
a orfandade levou ao abandono. O abandono levou à rejeição. A rejeição levou a uma vida difícil, perdida. Que levou ao abuso. Que levou à violência. Olha quantos frutos envenenados ela passou a viver e ela era só uma criança. Ela era uma menina. Ela não merecia passar por isso. Ninguém merece passar por isso. Ninguém merece passar por essa dor. Ninguém merece passar pelo abandono, pela rejeição, pelo abuso. E automaticamente ela foi me apresentando os frutos. E eu comecei a ficar assim, mas espera aí, mas por que é isso? E comecei a entender. Mas por que você está se sentindo assim? E aí eu comecei a ver o Senhor trabalhar na vida dela. E eu comecei a ver ao vivo, de perto, porque nós nos tornamos amigas muito próximas. E eu vi o Senhor começar a reconstruir a identidade dela. Eu vi passo a passo dessa dor sendo reconstruída. E eu vi uma nova identidade se formar. Eu vi uma nova mulher se levantar. Eu vi uma mãe maravilhosa se descobrindo. Quando ela achava que ela não era capaz, eu não tive essa referência. E eu sempre lembro a ela, olha a mãe maravilhosa que você é. Olha os frutos que você tem hoje. São maravilhosos. E eu sou apaixonada por esses filhos. E eu vi a reconstrução. Eu vi essa identidade sendo se formada em Deus. Porque a gente às vezes tem essa facilidade de culpar a vida, né? A gente culpa a vida. Mas eu não tive uma mãe. Deus está lá. Mas eu não tive um pai presente. Deus está lá. Mas eu perdi meus filhos. Deus vai te confortar. Deus vai te reconstruir. Deus vai te trazer esperança. Eu perdi meu irmão, eu perdi minha irmã. Era uma referência para mim. Deus está lá. E Ele vai reconstruir. Os teus frutos não serão mais envenenados em Deus. Em Deus. Porque você vai reconhecer as suas feridas. Você vai tomar consciência dessas feridas. E você vai começar a entender, então é por isso. É por isso que eu não confio em ninguém. É por isso que eu não recebo ninguém na minha casa. É por isso que eu não fico em igreja nenhuma. Por isso que eu não acredito em pastor nenhum. Porque o pastor da minha igreja fez isso. Porque o pastor da minha igreja fez aquilo. É por isso que eu não acredito em ninguém. Porque a amizade é inveja. Às vezes a gente escuta isso dos pais. Não confia em ninguém não. Não confia em ninguém não. Porque ninguém... Não coloca a mulher dentro da sua casa, não. Não coloca, não sei o que dizer. Aí você vai começar a ver, a pessoa nada mais está do que reproduzindo as suas feridas. E se você alimentar a sua alma, o seu corpo, seu espírito disso, você pode deixar de viver experiências incríveis com Deus. Você pode deixar de reconstruir uma amizade linda ou construir. Você pode deixar de liberar o perdão por orgulho. Muita educação hoje é pautada no orgulho. É raro você ver ensinando o perdão. Mas o perdão que eu falo é o perdão verdadeiro, genuíno. Não é aquele que você fala só. Porque falar não, porque a palavra diz que tem que perdoar. Sim, a palavra diz. Mas praticar o perdão não é fácil. Não é fácil. E para piorar, as árvores, né, que vieram antes de nós, aquelas que eram para simbolizar sombra e água fresca na nossa vida, que era onde para a gente, né, falar, nossa, aqui eu tenho sombra, aqui, nos meus pais, nos meus cuidadores, nos meus avós. A árvore que era para dar sombra, muitas vezes, ela já estava lá envenenada nas suas raízes. E nós, muitas vezes, somos, sabe do quê?
frutos daquela árvore envenenada. Nós podemos estar representando o próprio veneno. E é tempo de mudar essa história. É tempo de reverter essa situação. Eu não quero mais representar o veneno das minhas raízes. Eu não quero mais que os meus frutos sejam envenenados. Eu não quero mais que aquilo que eu aprendi, da árvore que eu devia obter segurança, e tive insegurança, ou humilhação, ou abandono, ou rejeição, ou qualquer coisa que foi citada aqui, eu não aceito mais. E essa noite, o Senhor falou fortemente ao meu coração, traz a consciência da igreja. Traz a igreja a essa consciência de que ela não pode, não será mais fruto de nenhuma árvore envenenada, porque pelos nossos frutos Ele nos reconhecerá. Quem aqui quer ser reconhecido pelo fruto limpo, saudável, ferido, mas curado, tratado? É tempo de tomar essa consciência. Aí você me pergunta assim, tá, fácil falar, né? Como é que eu faço isso? É praticado no perdão, tá, mas é fácil falar, né? Como é que eu vou me reconstruir? Sem todas essas referências que você disse. Lembra quando eu falei para vocês que na teoria dos frutos da árvore envenenada, o Estado se protegia para poder obedecer o devido processo legal? Não tem um processo? A gente não tem que obedecer o processo? Em Deus também. Existe um processo no Senhor. E o processo não é automático, não é o processo igual da tua vizinha. Nossa, minha vizinha passou por isso, nem parece, eu estou aqui morrendo. Nossa, porque fulano passou por isso. É o processo, e esse processo é particular. Ele é um particular com você. Para de se comparar. Porque a comparação também é uma ferida. A comparação, quantas vezes na infância, se você está fazendo isso, abomina isso agora. Porque criança sofre muito isso, a comparação. Porque fulano faz, por que você não consegue? Porque o seu primo, porque o seu irmão, porque isso. Criança passa muito por isso, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é uma ferida. Que gera depois uma incapacidade. Um fruto da insegurança, da incapacidade, da sensação de não ser capaz. Então o processo em Deus, ele é assim, ele é individual. Não se compare ao processo de ninguém. O teu processo pode levar uma vida. O processo do outro pode levar um mês. Amém, que você viva o processo. Que o Senhor faça parte do teu dia, do teu momento. Mas fulano, se fosse eu... Essa frase é maldita. Se fosse eu no seu lugar. Não é verdade. O processo com o eu do outro é diferente do processo do Senhor com você. Então não se compare a ninguém. Viva um particular com o Senhor. E aí eu vou te levar agora a meditar numa palavra que nós vamos falar do processo. Essa palavra, ela é muito conhecida. É uma palavra que você já deve ter ouvido ministrações a respeito. Mas eu quero trazer essa palavra dentro do nosso contexto do processo, da busca pelo Senhor. Como é que está o teu coração? Você, mulher, você está com o teu coração aberto a viver esse processo? O Senhor está falando com você essa noite? Abra a Bíblia em Marcos, capítulo 5. Versículo 24, onde fala assim, a cura da mulher enferma.
Já que o culto é especial para as mulheres, vamos falar de uma mulher. E vamos por parte, para a gente entender o processo. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aqui está falando que grande multidão seguia Jesus, comprimindo. Então, o que a palavra está dizendo? Gente, nenhuma palavra na Bíblia está escrita à toa. Nada aqui é por acaso. Eu creio nisso, você crê? Se está falando que grande multidão, tinha muita gente. Aqui tem muita gente, não tem? O seguia comprimindo. Então, Jesus estava sendo seguido por muita gente, estava apertado. As igrejas estão assim, lotadas. Tem muita igreja cheia. Tem muita gente seguindo Jesus, apertando, comprimindo. Mas aconteceu, versículo 25, que certa mulher, aqui ele está falando de uma mulher. Quem aqui nessa noite quer ser essa mulher que o Senhor se refere? Certa mulher. É específico. A multidão é todo mundo. É todo mundo que está aqui. Mas aconteceu que certa mulher, toma posse dessa palavra, certa mulher, seja essa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. O que ela tinha, gente? Uma ferida. Ela tinha algo que estava sangrando. E aí eu te pergunto, há quanto tempo essas feridas que eu citei aqui no início da palavra, há quanto tempo elas estão sangrando na tua vida? Há quanto tempo esse sangue tem manchado os teus frutos? Essa mulher fala que há 12 anos. Imagina que 12 anos ela vivia pensando nisso. Imagina aí. Agora vai no teu particular. Imagina aí a tua ferida. Imagina aí a tua dor, na tua raiz. Há quanto tempo ela está latente na tua vida? Há quanto tempo ela está sangrando? Há quanto tempo você está ferindo outras pessoas por causa do veneno desse fruto? Por causa do veneno que foi injetado na tua raiz? E muito padecera a mão de muitos médicos, de vários médicos. Ou seja, ela buscou ajuda. Né? Nós temos ferramentas hoje para nos ajudar nas nossas feridas? Temos. Nós temos terapia. Nós temos médicos. Para quem tem uma rede de apoio, a gente pode conversar com uma amiga, a gente pode conversar para quem tem pais que auxiliam nesse processo, nós temos. Mas aqui está dizendo que ela buscou a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía. Ela procurou ajuda. Você tem procurado essa ajuda? Tem surtido efeito? Talvez não. E aqui fala que ela desfez de tudo que ela possuía. Sabe o que a gente possui que mais atrapalha esse processo? O orgulho. Você já dispensou do orgulho? Você tem procurado ajuda, mas a sua ajuda é assim, mas isso eu não vou fazer. Ah, se pedir isso eu não vou fazer. Você tem buscado no Senhor e tem dito ao Senhor, não, isso eu não vou fazer. Então, a primeira coisa que você tem que dispensar nessa noite é do teu orgulho. É quebrantar o teu coração diante de Deus. Para que você viva o processo. Para que a tua ferida não sangre mais nos teus frutos. Que os efeitos sejam sanados, cortados a partir de agora. Sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Nós temos, sim, profissionais muito capacitados. Mas, se a nossa decisão não for dispensar do orgulho e buscar verdadeiramente em Deus, pode também não adiantar nada. E a nossa luta e o nosso processo não dá em nada. E passar uma vida e falar assim, não adiantou nada, mas você cumpriu o propósito, você fez, você dispensou de orgulho, você praticou o perdão.
Você enfrentou os desafios que as suas feridas te trazem, porque quando a gente tem uma ferida, os desafios para nós, que estamos dentro daquilo ali, são muito, infinitamente maiores. Talvez a pessoa que está de fora, ela está assim, meu Deus, de onde que ela está tirando tanto medo? De onde que ela está tirando tanta... Nossa, por que ela não confia em ninguém? Para quem está de fora, muitas vezes, é pequeno. Mas nós que estamos vivendo o processo, ele é gigante. Então, dispensa do teu orgulho. Porque é quando você vai abrindo mão do teu orgulho, as coisas vão fluindo, naturalmente. E o Senhor vai chegando mais perto e mais perto. Agora, no versículo 27, ele fala assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Gente, isso aqui é muito profundo. Aqui ele está falando de fé. Quantas mulheres aqui nasceram em lar cristão? Foi aquela criança que estava lá na escolinha dominical, que ouviu falar de Jesus lá desde a barriga. Aqui ele está falando que ela só tinha, tendo ouvido a fama de Jesus, foi só de ouvir falar. Você sabe por que isso aqui está aqui? Para você ver que o nível de exigência de Jesus para conosco, ele não é acima da nossa capacidade. Ele sabe, não é na palavra que diz que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda? Ela é muito pequena. Mas ela acreditou só de ouvir falar. E aí continua falando assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele. Quem já fez encontro aqui, face a face com Deus, que já participou? Eu já tive um face a face com Deus. Às vezes a gente teve um face a face com Deus na nossa casa. Porque a gente ouviu falar de Jesus na nossa infância, a gente aprendeu na igreja, a gente teve um face a face com Deus. E essa mulher aqui, o que ela teve? Nada, gente. Ela ouviu falar de Jesus e ela foi por trás. Ele colocou circunstâncias muito pequenas para que você se sinta normal. A fé que ele colocou nessa mulher foi uma fé assim... não é que a fé é pequena, a fé dela foi muito grande, mas o gesto foi muito pequeno. Só de ouvir falar. Nós já tivemos oportunidades muito maiores de estar face a face com Deus, de alguém ministrar na sua vida, de você participar de um encontro, de um retiro, de uma reunião. Ela não. Ela foi por trás, em desvantagem. Porque dizia... Não, o versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, olha de novo, no meio de tanta gente, quando a gente pensa que todo mundo acredita mais, a fé é maior, Deus fala mais com a fulana, fala mais com o fulano, no meio de toda aquela multidão, tocou-lhe a veste. Ela não só acreditou, só de ouvir falar, como ela acreditou que só de tocar, ela conseguiria. E ela consegue. E a palavra diz, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. A tua ferida pode ser gigante, mas ela não pode ser maior que a tua vontade, a tua consciência de tocar o Senhor a ponto dele curar as tuas feridas. A tua fé tem que ser maior. E mesmo ela tendo que ser maior, o Senhor reconhece que ela é muito pequena, então Ele exige o mínimo. Ele exige o mínimo de nós. É se colocar na presença. É se colocar no meio da multidão. Mesmo quando você acredite que todo mundo é melhor que você, mas você se coloca ali no meio da multidão e diz, eu acredito que mesmo aqui, com toda essa gente que eu acredito que é melhor do que eu, se eu tocar Jesus, Ele vai me curar.
sem ouvir o que ninguém está dizendo, sem saber o que ninguém está pensando. É você, é o seu particular com o Senhor. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Gente, quem já ouviu falar aqui da paz que excede todo entendimento? Sabe quando você vive um processo muito doloroso, que você sabe, você tem consciência dos 12 anos ou mais das tuas feridas, do quanto você é capaz de envenenar os seus frutos. Mas você reconhece no Senhor uma capacidade tão poderosa dele ser maior na tua vida, que aí você começa a sentir aquela paz que excede todo entendimento. É só no Senhor. É só no Senhor. Pelas nossas forças, a gente não consegue, gente. A gente não consegue. Não seremos hipócritas, a gente não consegue. A gente não consegue, no meio de uma perda, no meio de uma traição, no meio de uma dor, no meio de um abandono, a gente não consegue sozinho a paz que excede todo entendimento. É só no Senhor. E aqui no meio do caos, no meio da multidão, no meio de um monte de gente que ela julgava, que ela provavelmente julgava que era melhor do que ela, só de ouvir falar, só de tocar, ela sentiu que foi curada. Ela sentiu a paz que excede todo entendimento. E aí vem o Senhor. No versículo 30 diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Gente, presta atenção nisso aqui. Ela está atrás do Senhor. Ela acredita só de ouvir falar, só de rumores, que Ele pode. E ela acredita nisso e lhe toca as vestes. Imagina que de repente teu coração está aqui assim: eu quero acreditar nisso, eu acredito. E o Senhor vira e diz, no capítulo, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? O Senhor passa a procurar essa mulher, não é mais ela. Quem quer ser procurada pelo Senhor aqui? Quem acredita que o Senhor vai te procurar aqui nessa noite? Quem acredita que nesse momento o Senhor está dizendo assim: quem é essa certa mulher? Quem quer ser procurada e encontrada pelo Senhor aqui nessa noite? Irmãs, o Senhor passou a procurá-la. Lembra que no começo diz, era uma multidão comprimindo. Era um monte de gente. Mas Ele queria você. Ele queria você. Ele queria uma certa mulher. Responderam-lhe seus discípulos. Aí vem os discípulos, que estavam ali como os mediadores, que seguiam Jesus, né? Vendo aquela multidão. Vem os discípulos e diz assim: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Os discípulos insistem em dizer: Jesus, tem muita gente aqui. Não está vendo que a multidão está te apertando? Que pode ser qualquer pessoa que te puxou as suas vestes, que te tocou, que te comprimiu. Segue, continua. Tem muita gente aqui. Não, mas ele insiste. Quem me tocou? O Senhor está perguntando aqui nessa noite. O coração de quem aqui me tocou? Quem me tocou? O Senhor está te procurando. O Senhor está esperando. E continua: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Gente, olha a insistência. Quem me tocou? Ele passou a procurar. Quem fez isso? Quem fez isso? Começa a arder no teu coração: sou eu quero, sou eu, é a minha ferida, eu não quero mais sangrar, eu não quero mais rejeitar, eu não quero mais sentir a dor dessa rejeição, eu não quero mais ser lembrada do abandono, eu não quero mais lembrar do que eu passei na minha infância. Sou eu, fala para ele: sou eu, Jesus, fala comigo, sou eu, olha para mim. Ele está procurando essa pessoa. E ele está aqui procurando essa noite.
Então, a mulher, atemorizada, tremendo. Ele está falando que a mulher estava aqui cheia de coragem, gente. O Senhor falou ou não falou comigo sobre isso aqui? Eu sou uma mulher atemorizada. Tremo nas bases. Como diz o goiano, né? Eu tremo mesmo. Eu sinto o meu corpo tremer quando eu fico com medo, quando eu fico ansiosa com alguma coisa. Principalmente quando diz respeito a isso aqui, ó, exposição. Por causa da minha ferida. Por causa da minha ferida. E aqui ele descreve o quê? Ele descreve a nossa dor. Ela estava atemorizada. Ela não estava encorajada, cheia de poder, empoderada. A gente fala, ai, porque mulher tem que ser empoderada. A gente tem que ser empoderada, é de fé, do poder de Deus. Não é esse empoderamento que estão falando, porque eu quero direito igual dos homens, que eu quero isso, que eu quero isso. Tá, você pode querer, você tem direito. Mas você tem que estar empoderada do Senhor, porque é lá no teu trabalho que você conquistou. O teu coração tem que estar cheio da presença dEle. É do poder dEle. Nós somos mulheres cristãs empoderadas do Senhor. Mas aqui ela estava atemorizada, tremendo, mas côncia do que nela operava. Ela estava consciente do que estava passando por ela. Lembra do que eu falei aqui? O Senhor quer trazer a você a consciência. Ele quer trazer a consciência das tuas dores, das tuas raízes. Ela não estava lá à toa. Qualquer coisa que Jesus fizer para mim aqui, eu estou recebendo. Não, ela estava consciente da ferida. Ela estava consciente que ela estava sangrando e que esse sangue estava manchando a vida dela por alguma razão. Côncia do que nela operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Irmãs, o Senhor não está esperando a nossa performance. Ele não está esperando uma encenação. Ele não está esperando mulheres que subam aqui nesse altar, as perfeitas, as que não passaram por nada. Ele quer a tua verdade. E se na tua verdade tem dor, se na tua verdade tem ferida, se na tua verdade tem todas essas mazelas aqui, entrega para Ele. Entrega. Porque quando ela alcançou, que Ele olhou, ela estava ali declarando e pedindo, entregando toda a verdade. Não entrega performance, não. Esse mundo está muito fácil a gente performar por causa das redes sociais. As redes sociais têm nos levado a construir novas personalidades em nós mesmas. Porque se você tem uma loja disso, você tem que agir assim. Se você tem uma loja daquilo, você tem que agir assim. Se seu Instagram é para isso, se sua rede social é disso. O mundo tem cobrado de nós performance. Então é muito fácil, mas o Senhor não quer performance. Ele quer a nossa verdade. Nas nossas relações, é muito fácil, talvez, por causa das nossas feridas, a gente fingir o que a gente não é. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele conhece o nosso coração. E Ele quer a nossa verdade. Você entende aqui que Ele está exigindo o mínimo. O mínimo. Se você ouvir falar dEle, se você acreditar, e se você for você mesma e dizer para Ele, eu não consigo, Senhor, me ajuda, me sustenta, me encoraja, me enche de poder, porque eu não sou capaz. Ele vai te procurar. Ele vai passar a te procurar. E Ele vai te curar. E Ele vai te levantar. Mesmo ferida, mesmo com dor, você vai fazer coisas que jamais imaginou. Porque o Senhor é com você. E Ele lhe disse. Aí agora Jesus passa a falar diretamente com essa mulher, que Ele tanto procurou. Filha. Filha.
filha, gente, filha. Ele passa a chamar aquela mulher que estava ali no meio da multidão, filha. Ele te reconhece como filha. Filha. Não tem abandono, não tem rejeição. É filha, é cura. Você é filha. A tua árvore é Jesus. Aquela que envenenou, que passou a envenenar a tua vida, que te tornou um fruto envenenado e que você passou a ferir, que você passou a gerar frutos envenenados, foi só uma experiência terrena. A tua árvore é Jesus. E o fruto da árvore de Jesus são filhos, são servos, somos nós. É você, sou eu. Se você entender esse processo, que você vai, como você está, ferida, sangrando, doendo, atemorizada, sofrendo, chorando, com o coração a 1000 por hora, mas o Senhor vai olhar para você e dizer assim: filha, eu sei o que está doendo, eu sei quando você diz que não dá conta, eu sei quando você não se sente capaz, eu sei que você foi abandonada pelos seus pais, eu sei da dor da tua perda, mas você é minha filha, e eu te reconheço como filha, como você está. Toma posse dessa palavra. Eu estou aqui nesse altar essa noite, isso aqui para mim é um testemunho, porque eu entrei na presença do Senhor e disse: me recebe como filha, reconhece o meu fruto. Eu estou com medo. E enquanto eu meditava, eu chorei na presença de Deus. Eu sabia que Ele estava falando comigo. Mas eu não estava ali performando, eu estava dentro do meu quarto, sem plateia, sem rede social, sem ninguém. Mas eu estava na presença do Todo-Poderoso. Eu estava na presença dEle. E ali Ele disse: filha. E Ele quer dizer para você essa noite: filha, vocês são minhas filhas. E agora você começa a entender que você não tem mais uma ferida, você tem um pai perfeito. E Ele diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Fica livre do teu mal. Ele dá para ela o poder de decisão. Ele profetiza: fica livre do teu mal. Você é minha filha. Eu sou um pai perfeito. Eu sou aquele que tudo pode, onisciente, onipresente, aquele que vai te capacitar, aquele que vai te curar, que vai nas tuas raízes. Vai e fica curada, livre do teu mal. Você quer ser reconhecida como filha aqui nessa noite? Você está tomando consciência das tuas feridas e dos frutos envenenados das tuas feridas aqui nessa noite? Você conseguiu entender que a tua fé não precisa ser performada? Que você não precisa ser aquela pessoa que faz vídeo, orando, que faz... Glória a Deus para quem faz, para quem abençoa a gente com isso, que tem uma palavra poderosa. Mas você não precisa ser igual, você não precisa se comparar. Você precisa só da sua verdade, da tua oração verdadeira, dentro do teu quarto, dentro do teu banheiro, em qualquer lugar, mas que seja verdadeira. A tua presença real, para que a presença dEle seja real. Então aquele Jesus que você um dia conheceu, seja na igreja, seja aquela do lar cristão, seja de ouvir falar. Desde que você tenha conhecido e acreditado, Ele vai fazer na tua vida. Quem crê que nós podemos ser essa árvore curada, com novos frutos, refeita, reconstruída, que pode trazer uma nova identidade? Quem crê nisso nessa noite? Então, para finalizar,
Eu quero levar você a meditar na palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. O Senhor trouxe essa noite a consciência das tuas feridas. Se você abrir o seu coração, o Senhor estava aqui te procurando. O Senhor também trouxe essa noite como é o processo. Pela fé. Pela pequena fé que você pode ter, ou pela grande fé. Mas existe um processo. Toma posse. E o Senhor quer também trazer para você uma palavra de esperança. E Ele diz em Jó, capítulo 14, versículo 7. Ele diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. De novo a metáfora do Senhor falando em árvores. Lembra dos frutos da árvore envenenada? De novo o Senhor falando. Pois mesmo cortada, mesmo ferida, machucada, doída, ainda se renovará. E não cessarão os seus frutos. Aleluia. Não vai cessar os teus frutos. Você vai continuar, mesmo com as tuas feridas, você será curado. E os teus frutos permanecerão. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Lembra que eu falei que tem feridas nossas que podem vir lá da gestação? Aí você pensa assim, mas já passou tanto tempo, eu já sangrei tanto essa ferida, eu já magoei tantas pessoas, meus filhos já cresceram, eu já me perdi. Eu olho para trás e falo, meu Deus, o que eu fiz? Aqui tem a resposta. Se envelhecer na terra a tua raiz, está rígida a tua raiz, ferida, e no chão morrer o teu tronco, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, brotará. De novo o Senhor fala aqui, pequenininho. As águas aqui, Ele está falando do Espírito Santo de Deus. Ele não está te exigindo uma imersão. Se você imergir no Espírito Santo e for batizado e for isso, não tem exigência. Ele está dizendo ao cheiro das águas. É só o cheiro. Se você experimentar o cheiro do Espírito Santo, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Então, assim como a fé daquela mulher foi só de ouvir falar, ela tocou Jesus e Ele passou a procurá-la. Assim também, só de você suspirar e tentar o cheiro do Espírito Santo, busca o Espírito Santo no teu coração, vai brotar como planta nova, e o Senhor vai te refazer. E eu profetizo que é nessa noite que feridas aqui serão curadas, tratadas. Uma vez que você decidir, que você começar agora a respirar, respira fundo e sente o cheiro. Você crê que o Senhor está aqui essa noite? Você crê que é o cheiro das águas, o Espírito Santo, Ele vai cumprir o propósito na tua vida? Se você crê verdadeiramente, se você acredita que mesmo que a tua fé esteja incrédula, que teu coração esteja assim, não sei se eu estou acreditando tanto nisso, mesmo que seja muito pequeno, fica de pé. E vamos entoar esse louvor, com a fé que tiver no teu coração, sem performance, sem exigência, apenas com a tua verdade. Canta esse louvor com a tua verdade. E o Senhor vai fazer na tua vida. Brotará e dará ramos como a planta nova. Aleluia, Jesus. Existe um rio, Senhor, esperança para o ferido, como árvore cortado,
pela dor. Canta com a tua verdade. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Canta com a tua força do teu Ao ser. cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. Quero fazer um convite para as mulheres agora, para vir aqui para frente. Vem como você está, mas vem exercendo a tua fé. Vem acreditando que você é essa certa mulher, que o Senhor está aqui te procurando. Ele está aqui nessa noite esperando quem vai tocar as vestes dele, quem vai tocar o coração, porque nessa noite do Senhor vai sair poder. Aqui você crê nisso? Toma posse dessa palavra, toma posse dessa cura. Chega de frutos envenenados, chega, é tempo de dar um basta, é tempo de se empoderar do poder do Senhor na nossa vida. É tempo de ser exemplo de mulher de Deus, não mulher do mundo, cheia de teorias furadas desse mundo. A nossa verdade está no Senhor. Toma posse. Nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor, nós vamos entregar hoje a nossa verdade. Fecha os teus olhos. Nós vamos orar verdadeiramente, mas antes eu quero fazer um pedido aqui. Eu quero as mulheres de olhos fechados, entregando a verdade, sem performance. E eu quero falar algo da parte de Deus aos homens. Eu quero as mulheres olhando de olho fechado, eu quero os homens olhando para mim. Como eu disse no início da palavra, aquele que tem ouvido, ouça a palavra do Senhor. Você foi levantado com uma grande responsabilidade na tua casa. Você tem uma grande missão na tua família. Tem muita mulher nessa vida, nessa igreja, nesse lugar, chorando as feridas das tuas raízes. Porque em algum momento na tua vida você foi ferido. Você tem sangrado. E os teus frutos envenenados têm atingido a tua família. Você é uma árvore poderosa na mão do Senhor. Tem mulheres, tem filhas procurando a tua sombra. E o Senhor quer dizer para você nessa noite, toma posse dessa palavra. O Senhor está te curando. Eu profetizo homens curados aqui. Eu profetizo homens firmados no Senhor, cheios de poder, que oram. Homens que profetizam na vida dessas mulheres, na vida das filhas. Bênçãos incontáveis e sem medidas. Você toma posse dessa palavra? Então ora por essas mulheres, orem por nós. Vocês foram levantados para sacerdócio, cabeça da igreja, cabeça da nossa casa, cabeça da família. Tem choro saindo muito alto das mulheres, porque a oração está muito baixa dos homens.
Levanta a tua voz e começa a orar e profetizar nessas mulheres, na tua casa, nas tuas filhas. Homens abençoados vão fazer parte da vida das suas filhas. Toma posse e canta. Nós vamos orar e vocês vão orar por nós. Amém? A esperança para o ferido, como árvore cortado. Levanta a tua voz, homens. Mulheres, abre o coração. Ainda que na terra Entrega essas feridas aqui. O Senhor está te vendo, o Senhor está ouvindo a tua dor. E no O Senhor chão vê a tua vida. abandonado, seu tronco morreu. Ele vai renovar as tuas esperanças essa noite. Toma posse das tuas esperanças. Pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá e os ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá. Recebe, Jesus. Sai poder em nós. Cura as nossas feridas. Sana as nossas dores. Renova os nossos frutos, Deus. Em nome de Jesus. Nós cremos aqui que sairemos aqui mulheres curadas, mulheres renovadas, com uma identidade construída no Senhor, reconstruída nessa noite, com corações limpos e lavados, com orfandades curadas. Nós sairemos daqui com uma nova identidade, a identidade de filhas. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Toma posse da tua paternidade. Reconhece o Senhor como o único que pode trazer a paz que excede todo entendimento na tua vida. Toma posse dessa palavra. Leva com ela. Cura através de suas feridas. Elas serão transformadas em instrumento do Senhor. Vai cumprir propósitos aqui nessa noite. Se você crê, diz amém.